dando início a uma nova história. O escravo, da África para a senzala. Ditado pelo espírito Antônio Carlos. Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Explicação do autor espiritual. Pessoas foram aprisionadas em diversas localidades do continente africano, falando diversos dialetos. Narro a história verdadeira, usando termos atuais, baseando-me nas ideias, porque seria de difícil compreensão escrever como se falava naquela época, o português, e muitos termos eram desconhecidos. Optei então por me ater ao sentido, o que cada palavra e construção pretendiam expressar. Capítulo 1. A aldeia. Uba estava sentado numa pedra na margem do rio. Olhava os peixes nadando, achava-os bonitos e gostava de vê-los. Via também seu reflexo nas águas límpidas. O espelho d'água refletia a imagem de um homem jovem, sorridente, lábios grossos, dentes brancos e sadios. Era alto, forte e bonito. Gostava do lugar em que morava, da mata, do rio, da sua pequena aldeia, do seu lar e das filhas. Tinha 2. Da mulher Mua, nem tanto. Seu casamento foi determinado pelo líder e às vezes a achava chata. Aguardava tranquilo e 3 peixes entraram em sua armadilha, que era feita de folhas trançadas com abertura somente de um lado. Um cesto comprido. O peixe entrava para comer a isca, normalmente insetos, e tinha dificuldades para sair. Ele tirou o seu instrumento de pesca da água, pegou os peixes, deixou-os perto de uma pedra e caminhou sem pressa rumo à aldeia. Prestava atenção no caminho, embora passasse sempre pelo mesmo local. Via coisas diferentes. O ninho de passarinho naquela tarde estava vazio. Os filhotes tornaram-se adultos e voaram. Uma flor desabrochou e exalava um suave perfume. Um grupo de macacos fazia algazarras. Aves voavam. Distraía-se. Gostava de admirar a paisagem. Como tudo aqui é lindo! Uba exclamou alegre. Chegou à aldeia. Havia poucas moradias. Todos ali eram parentes ou amigos. Não existe aldeia melhor do que essa em que eu moro. Tudo aqui é bom e bonito, exclamava sempre. Colocou os peixes em cima de um tronco de árvore. Uma mulher veio para limpá-los. Seriam assados. O alimento era para todos. No jantar, comer os peixes, uma caça, farinha e frutas. Todas as noites sentavam em volta da fogueira. Contavam casos e riam. O líder do grupo era sempre o mais idoso, e era ele quem resolvia os problemas, aconselhava. Todos obedeciam às suas decisões. Contava o tempo pelas fases da lua. Observavam as estrelas para ter rumo à noite, e durante o dia se guiavam pelo sol. Na hora de descansar, todos entravam em suas casas, que eram construídas de madeira e folhagem. Nelas havia somente espaço para dormir. O local para cozinhar era espaçoso e comunitário, era somente coberto. Uba entrou em sua choupana e olhou as filhas que dormiam. Eram 2 garotas bonitas. A mais velha tinha 4 anos e a mais nova 2 anos. Estavam pensando em aumentar a família. Os casais nas aldeias tinham muitos filhos. Deitou-se perto da esposa, observou-a.
Ela é bonita, pensou ele. Pena que está sempre reclamando. Mua queria e lhe pedia, havia dias, um enfeite de penas. Juntar penas era trabalhoso, e Uba não gostava de trabalhar. Fazia tarefas porque era obrigado. Tinha de fazê-las. Todos tinham de participar para promover o bem-estar da aldeia. A forma de viver na pequena aldeia era rotineira. As novidades eram os casamentos, os nascimentos, uma caça que dera mais trabalho e os cuidados que deviam ter com os animais mais ferozes. Escutavam histórias de rios muito grandes, cujas águas tinham um gosto estranho, muitos peixes e dos quais não se podia ver a outra margem. Que existiam homens e mulheres de pele embranquiçada, com cabelos claros como as folhas que começavam a envelhecer. É difícil imaginar pessoas assim. Devem ser muito feias. Era a opinião de todos e riam. Isso deve ser lenda, opinou um dos moradores. Não deve existir pessoas assim. Temos a mesma cor, somos bonitos, nossos cabelos são enrolados. Como alguém pode ter cabelos escorridos? Deve sim existir, falou o líder. Contam que um guerreiro se perdeu na selva, caminhou por dias e viu uma aldeia maior, com casas diferentes e pessoas assim, esbranquiçadas. Estavam misturadas com outras como nós. Ele sentiu medo, escondeu-se. À noite viu o rio, roubou uma canoa e remou dias contra a correnteza, passando por aldeias e contando a sua história. Conseguiu encontrar a sua moradia. Muitos pensam que ele é louco, outros acreditam. Será que eles são seres maus? Perguntou uma jovem. Deve haver entre eles bons e maus, concluiu o líder. Como os assuntos não eram muitos, estavam sempre falando dos seres esbranquiçados, marrom claros, amarelados. Não eram brancos como as castanhas dos cocos. Numa tarde, a mãe de Moá chegou à aldeia para visitar a filha. Viera sozinha. Era uma mulher corajosa. Levara uma cesta com alimentos e dormira na mata. Uba não gostava de sua sogra. Achava que ela se intrometia na vida deles. Eram hospitaleiros. Ela foi bem recebida. Moá ficou alegre com a visita e as suas filhas também. Ficaria dias com eles. Vim para convencê-los a morar na nossa aldeia, disse a senhora. Não vamos, respondeu Uba. Sua aldeia parece estar escondida. Não é fácil encontrá-la. O rio fica longe. O local é alto e no caminho há pedras e é perigoso. A caça é abundante, argumentou a mãe de Moá. Da mata tiramos alimentos e remédios. Plantamos sementes e elas nos dão alimentos. O lugar é bonito. De lá de cima vemos todo o vale. Num perigo podemos nos esconder nas cavernas. Uba não gostava da aldeia em que a sua esposa fora criada. Era de difícil acesso, parecia que o local fora escolhido para que ficasse escondido. Para ir lá, subia um morro e contornava outro por um caminho estreito, beirando um precipício. Tinha a água de um pequeno riacho, cuja nascente era entre as pedras perto da aldeia. Guá previu perigo, contou a senhora. Guá era um velho líder da aldeia dela, que dizia ver o futuro pelo jogo de certas folhas. Não para nossa aldeia, continuou a senhora. Para as de baixo.
Disse que seres esquisitos, demônios, atacariam o vale com armas que gospem fogo. Eles são fortes e maus. Muitos irão morrer e outros serão levados para trabalhar para eles. Serão os embranquiçados? Muá perguntou temerosa. Isso eu não sei, respondeu a senhora. Será que teremos guerra? Indagou Uba. Estamos há tempos em paz com os vizinhos. Cuspir fogo? Será algum bicho? Guá está bem da cabeça? Ele está bem. Meu marido e eu nos preocupamos e resolvi vir porque ele afirmou isso na lua cheia e disse que esses acontecimentos seriam antes da outra lua cheia. Muá é minha filha única. Eu tenho 5 filhos homens que moram na nossa aldeia. Vim para convidá-los. Uba, por favor, venham morar conosco. Devemos ir logo. Não vou, pensou ele. Os moradores da montanha trabalham muito. A vida lá é bem mais difícil. Eu gosto daqui. Não quero me mudar, falou Uba. Aqui é o meu lugar, nosso, da minha família. Não se preocupe, não existe perigo. Somos todos amigos, ajudamos uns aos outros nessa aldeia. E não existe arma que cuspa fogo. A sogra de Uba calou-se, mas na noite seguinte voltou ao assunto com a filha e o genro na choupana. Não quis falar disso junto de todos. Depois que a sogra dormiu, Uba comentou com Muá. Sua mãe quer você perto dela. Minha sogra mente. Guá não deve ter falado nada do que ela contou. Guá diz coisas verdadeiras, as folhas que lhe falam. Quando eu era jovencinha, ele olhou as folhas para mim. Disse que ia me casar com um jovem belo de uma das aldeias debaixo do morro e que ia morrer com violência ferida no peito. Assustei-me muito. Iguá falou que ia demorar, que antes teria filhos. Morrerá idosa, afirmou Uba. Não fique preocupada. Na noite seguinte, a mãe de Muá falou. Como pensei, você, Uba, não acredita. Talvez tenha de seguir o seu destino, ir para longe, ter vida difícil. Muá deverá seguir a sua sina, o que a grande mãe preparou para ela. Guá afirmou que eu não morreria nessas próximas luas. Demorarei na terra. Irei criar as minhas netas. Uba não entendeu o que a sogra disse e não deu importância, nem Muá. 3 dias depois, as mulheres preparavam o almoço e os homens aguardavam conversando quando o líder pediu silêncio. Sinto cheiro diferente. Não é animal. Como não sentiram nada, voltaram a conversar. De repente, ouviram um barulho de fortes estalos. Admirados, viram homens com o corpo coberto e esbranquiçados. Perceberam que os estalos vinham de objetos que cuspia fogo. As mulheres e as crianças correram para suas casas. Os homens tentaram defender a aldeia. As armas que cuspiam fogo feriam, e dos ferimentos escorria sangue em abundância. Os homens pegaram lanças, facas e conseguiram ferir 2 dos invasores. Não entendiam o que falavam. Os brancos diziam palavras estranhas. Somente compreenderam que estavam bravos. Uba percebeu que eles poupavam os homens jovens. Foi golpeado na cabeça, tonteou e com rapidez foi amarrado. Seus braços atrás das costas, junto com os pés dobrados para trás. Viu assustados os homens mais velhos serem mortos. O líder caiu perto dele, com um ferimento no peito. As mulheres foram arrastadas para fora das choupanas. Escutavam muitos gritos dos habitantes da aldeia e dos esbranquiçados.
Uba viu com desespero Muá ser retirada de sua choupana e arrastada pelo braço por um homem, e atrás um outro que segurava sua sogra e as duas filhas. Uba! Gritou Muá. Correu para ele. Não, Muá, não! Uba também gritou. Um invasor passou à frente, ficando entre Uba e ela. Muá esbarrou no homem branco, que, sentindo-se atacado, atirou nela, que caiu a 2 passos do marido. Os dois se olharam. Muá colocou a mão no peito, que borbulhou sangue. Uba desesperou-se. Tentou se soltar, não conseguiu. Olhando a esposa, viu que ela parara de respirar. Morrera. Os homens invasores reuniram os moradores da aldeia no espaço em que cozinhavam. Amarraram os homens jovens, deitaram-nos no chão, ficaram amontoados. Todos estavam muito assustados. As crianças choravam, abraçadas às mulheres. Estavam desesperados e com muito medo. Ficaram pertinho um dos outros. Os mortos ficaram caídos onde foram atingidos. Um homem que parecia ser o líder falara mexendo os braços e as mãos e dava ordens. Os nativos entenderam que ele organizava a ação. Foi então que viram Babau vestido como os invasores. Babau era um nativo que não se comportava bem. Era de uma aldeia próxima. Foi expulso por ter desrespeitado as normas do seu grupo. Nenhuma aldeia vizinha o quis. Ele partiu. Viram e ouviram ele conversar com os invasores. Eram amigos. Babau nos traiu, disse um dos homens presos. Com certeza ele trouxe os demônios esbranquiçados até a aldeia. E por que será que nos prenderam? Perguntou um outro. Seremos prisioneiros, falou um jovem. Eram 18 os homens presos. Uba, atento a tudo o que acontecia, olhou novamente para o corpo de Muá e para as filhas abraçadas à sogra. Os invasores conversavam. O líder deu ordens para Babau, que depois de escutá-lo gritou: Moradores da aldeia, vamos embora e levaremos os que estão amarrados. Velhos, mulheres e crianças ficarão. Traidor! Gritou um dos amarrados. Cale a boca! Traidores são vocês que não me aceitaram. É melhor calar, aconselhou um outro. Os homens invasores aproximaram-se dos 18 presos, soltaram seus pés, levantaram-nos e com correntes prenderam os pés direito deles, que ficaram ligados uns aos outros. Eles que nunca haviam visto uma corrente, pensaram que era uma espécie de cipó forte e duro entrelaçado. Estavam todos em pânico. Uba olhou as filhas e a sua sogra. Falou alto para ele escutar. Guá estava certo. Muá morreu com ferimento no peito. Você irá para longe. Vou levar as meninas para minha aldeia. Cuidarei delas. Uba balançou a cabeça e lágrimas escorreram pela face. O líder dos invasores gritou e Babau repetiu: Vocês que não estão amarrados, fiquem aqui. Os amarrados vão conosco. Caminhem, não tem alternativa. Não conseguirão escapar. Se não obedecerem, serão surrados. Mostrou o chicote. Um homem pegou a ponta da corda que amarrava as mãos deles, a ponta da corrente e os puxou. Outro homem ficou entre eles e um outro atrás. Vamos, andem! Gritou Babau. Seguiram o caminho para o rio, o mesmo percurso que Uba gostava tanto de fazer. Caminharam com dificuldades por estarem amarrados. Pareciam alheios,
Todos estavam feridos, receberam pauladas nas cabeças, nas pernas e nas costas, por terem sido amarrados com violência e por terem tentado se soltar. A dor maior era na alma, por terem presenciado tanta violência e por terem visto os seus afetos sendo mortos. Na aldeia, os que ficaram permaneceram calados, olhando-os irem embora. Quando não os viram mais, choraram. A esposa do líder se esforçou para se equilibrar e ordenou: por favor, parem de chorar. Escutem. Fiquem aqui perto uns dos outros. Pelo que eu entendi, fomos atacados e levaram os homens como prisioneiros. Os esbranquiçados realmente existem. Vamos nos organizar. Nós, os mais velhos, iremos cuidar dos feridos. As crianças cuidarão umas das outras. Vão para minha choupana, fiquem lá. Peguem comida. Vocês, chamou 5 das crianças mais velhas que ficaram. Venham aqui. Os invasores levaram os garotos acima de 12 anos. As mães ficaram desesperadas e a líder, com autoridade, pediu calma. Tinha de ajudar os que ficaram. Temos 3 dos nossos homens caçando na floresta ao leste. Você, apontou para um garoto, pegue uma lança, um assobio, e vá com cuidado para lá. Tente encontrá-los antes de escurecer. Quando o sol estiver nessa altura, volte para cá se não os tiver encontrado. Se achá-los, conte o que aconteceu e peça que eles voltem. Precisamos deles aqui. Vocês 2 vão o mais rápido que puderem à aldeia vizinha, abaixo do rio. E você, vá à nossa vizinha de cima. Tuia, vá à aldeia do centro da floresta. Conte o que nos aconteceu e diga que se escondam. Alimentem-se, levem alguns alimentos e água. Vão logo. É perigoso, falou uma mulher. As crianças terão que caminhar pela mata. Podem encontrar animais ou talvez invasores. Não quero que o meu filho vá. Já me levaram o marido e o meu filho mais velho. Se alguém tivesse nos avisado, teríamos nos escondido. Avisaremos os vizinhos. Se alguém que foi escalado não quiser ir, pode recusar. Os garotos não recusaram. A mulher pediu para ir com o filho. Pegaram lanças, armas, alguns alimentos e partiram. A esposa do líder organizou as tarefas. Cuidaram dos feridos, colocaram os mortos numa choupana. Faremos um grande buraco e enterraremos todos juntos, determinou a senhora. A mãe de Moá ajudou com os curativos. Assim que todos tiveram os primeiros socorros, ela falou: amanhã cedinho volto para minha aldeia com as minhas netas. Sairei junto com o sol. Para vir, caminhei sem parar. Fiz essa viagem em 2 dias, mas com as meninas talvez o faça em 4 dias. Sei onde acampar para passar a noite. Tenho faca e lança para me defender. Terei de levar a menor no colo e talvez em alguns trechos também a maiorzinha. A bagagem será pesada. Tenho de levar alimentos, mas vou. Minhas netas têm parentes lá. Ofereço a minha casa para quem quiser vir conosco. Uma moça com 2 filhos pequenos quis ir. Se me levar, eu vou, disse ela. Levar o meu marido e o meu irmão. Matar o meu pai. Sua aldeia com certeza não será atacada. É de difícil acesso. Meus filhos têm 6 e 5 anos, pode caminhar e eu a ajudarei. Temos um casal de órfãos, disse o líder. A mãe morreu há 2 meses e o pai foi levado. A menina tem 9 anos e o menino 4 anos. Pode levá-los? Sim,
Vamos arrumar o que levar. À noite, o garoto que fora procurar os 3 homens que estavam caçando voltou com os caçadores. Os homens planejaram no dia seguinte enterrar os mortos. A sogra de Uba, com as netas, e os que iam com ela partiram no dia seguinte. Eles não choraram mais. Estavam tão tristes e simplesmente faziam o que tinha que ser feito. A mãe de Moá, com a mulher e as crianças, fizeram o trajeto enfrentando dificuldades. Caminharam devagar, mas chegaram. Todos na aldeia entristeceram-se com a notícia. Resolveram dificultar o caminho até a aldeia e fazer umas armadilhas. Aquela aldeia não foi invadida. A criança que foi à aldeia abaixo do rio encontrou-a destruída. Os invasores também os haviam atacado e levado os homens como prisioneiros. Os sobreviventes pegaram seus pertences e foram se juntar aos que restaram da aldeia de Uba. Juntos entraram na floresta, foram para um local menos confortável, mas de difícil acesso. Na outra aldeia vizinha, tiveram tempo de se esconder. Porém, os invasores aprisionaram alguns homens que saíram para caçar e pescar. Todos ficaram muito traumatizados. Não conseguiram entender o porquê de tanta violência, de pessoas parecidas com eles, porque tinham olhos, nariz, orelhas, boca, pernas, mãos, diferenciando-se somente na cor da pele. Capítulo 2. No navio. O grupo de jovens homens caminhou rumo ao rio, caminho que tantas vezes foi feito por Uba, só que daquela vez ele não reparou em nada. O que aconteceu? Para onde vamos? Gritou um dos prisioneiros. Um branco falou algo que eles não entenderam. Babau repetiu: já falei que vocês serão levados para longe. Vamos de canoas até um local, uma aldeia grande, com moradias diferentes, de onde se vê o grande rio, aquele de que falávamos, do qual não se vê a outra margem. Irão para outras terras trabalhar, serão escravos. Escravos? O que vem a ser isso? Perguntou Uba. Pessoas que trabalham para outras, obrigadas, respondeu Babau. Traidor, covarde, que formigas comam a sua língua, desejou outro preso. Ai, ai, gemeu um jovem. 2 dos companheiros que estavam ao seu lado ampararam-no e viram que ele estava mais ferido do que os outros. A arma que cuspia fogo o machucara abaixo do seu braço direito e estava sangrando. Ele está ferido, falou um que estava ao lado dele a Babau. Babau aproximou-se, viu o ferimento. Falou diferente a língua dos invasores. Pararam. O líder aproximou-se para ver o prisioneiro. O jovem de 16 anos estava enfraquecido. Talvez não conseguisse andar mais. Perdera muito sangue. Por que você não falou que estava ferido? Perguntou Uba. Talvez eles deixassem você na aldeia. Vi em sonho na noite passada que a morte vinha me buscar. Quando vi a invasão, eu senti que iria com a morte para a terra que não escurece. Foi somente depois que me amarraram que eu senti que estava machucado. Olhei para minha mãe e vi em seu olhar muito sofrimento. Calei-me. Sempre se tem esperança de retorno quando se parte. Não quis tirar a esperança de minha mãezinha. Agora eu estou mal. Soltaram-no e o deixaram deitado no caminho. Puxaram os demais pela corda. Não, não! Gritaram os prisioneiros. Não o deixe aqui! O líder falou e Babau repetiu. Ele está morrendo e não podemos carregar os mortos. É melhor andar. Os 2 da frente pararam, recusando-se a andar.
ouvir o estalado do chicote, aquele trançado de couro, que por 2 vezes com muita força atingiu as costas deles, machucando-os, ferimentos que sangraram. Obedeçam, gritou Babau, senão serão castigados. Por favor, pediu o jovem ferido. Estou morrendo. Faço isso na minha terra. A morte me buscará em instantes. Vão, por favor. Voltaram a caminhar. Uba olhou para o jovem, o conhecia desde que nascera. O jovem logo após teve as funções do seu corpo físico paradas e desencarnou. O grupo aproximou-se do rio. Uba viu a sua armadilha escondida atrás das pedras. Margeando o rio, andaram por mais 2 horas. Viram algumas canoas, tiraram a corda forte e as correntes dos seus pés, mas continuaram com as mãos amarradas atrás das costas e foram acomodados nas canoas, sentando-se no fundo delas. Desceram o rio. Não se atreveram a pular nas águas. Sabia que seria difícil nadar com as mãos para trás e amarradas. Depois foram ameaçados de serem feridos com a arma de fogo. Viajaram por 3 dias, parando à noite, quando deitavam na terra, um ao lado do outro. As mãos, à noite, eram amarradas à frente do corpo. Tomavam água do rio e se alimentavam ao amanhecer, à tarde e à noite, recebendo uma pequena porção de alimentos. Entardeceu. No 4º dia estavam quase completamente escuro quando pararam. Avisaram que haviam chegado. Foram obrigados a descer. Iluminados por tochas, caminharam por terra batida por uns 300 metros e entraram num galpão. Para eles, uma choupana enorme, muito alta, com toras de madeira no meio. O local tinha somente uma porta. Que lugar é esse? Que construção alta? Perguntou um deles depois de bater nas paredes. É forte, não se consegue derrubar. Um dos invasores desamarrou-os. Sentiram-se aliviados por poder movimentar os braços e colocá-los à frente do corpo. Babau entrou no local. Estou aqui para explicar a vocês. São prisioneiros. Ficarão com as mãos livres, mas acorrentados, presos pelos pés, e uns aos outros. Aqui é muito seguro, não tem como escapar. Depois eles têm armas que matam. Ficarão nesse local por um tempo. Aqui, nesse canto, tem água, alguns alimentos e folhas de remédios. Tomem água, alimentem-se, cuidem dos seus ferimentos e depois descansem. 2 tochas ficarão acesas à noite. Saiu, não respondendo às perguntas que alguns prisioneiros lhe fizeram. Não veremos mais a nossa aldeia? Por que somos prisioneiros? Não estamos em guerra. Seremos separados para sempre de nossas famílias? Quando Babau saiu, Juá falou: prometo pela terra na qual corre o rio, que me vingarei de Babau até depois da morte nas terras escuras. Irá para as terras escuras para se vingar dele? Perguntou um jovem. Se morrer, se for para a terra da luz, eu saio e vou atrás de Babau na terra escura, porque ele só poderá ir para lá. Traidor! Vamos nos alimentar e cuidar dos ferimentos, aconselhou Dali. Dali era filho do líder. Todos na aldeia sabiam que ele ficaria no lugar do seu pai. Era um bom homem. Como estavam presos pelos pés, foram para o canto e tomaram água. Alguns se alimentaram e todos lavaram os ferimentos. Uba lavou o corte na sua cabeça. Colocou folhas que costumava usar para cicatrizar os ferimentos. E o fez também
em seu rosto, nos joelhos e nos pulsos. Todos estavam feridos nos pulsos, pois querendo se soltar, as cordas os feriram. Vamos descansar, estamos exaustos, falou Dali. Acomodaram-se no chão, onde haviam palhas. Vamos pedir proteção à grande Mãe Terra, para nós e para os que ficaram. Que os nossos mortos estejam na terra da luz, onde não escurece, rogou Dali. Escutaram suspiros e choros, depois cansados dormiram. Uba acordou, deu um pulo e ficou de pé. Que sonho! Exclamou. Não é sonho? Sentou-se e olhou onde estava. Por pequenas frestas estavam algumas claridades. As tochas se apagaram. Olhou para o grupo, alguns ainda dormiam. Os que estavam acordados estavam como ele, assustado. Pensei que acordaria na minha choupana, lamentou Uba, junto a Muá e as minhas filhas. Muá está na terra da luz, e a minha sogra irá levar minhas filhas para a aldeia da montanha. Com certeza, lá, os invasores não irão. Uba chorou, passou em sua mente as cenas da invasão, as mortes daqueles que amavam, da violência dos esbranquiçados. Esses homens são piores do que os demônios, exclamou Uba. São os próprios, afirmou Joá, além de serem muito feios. Todos acordaram, estavam tristes, sofriam. A porta se abriu, um homem ficou na entrada com aquela arma mortífera, apontada para eles, e uma mulher entrou no galpão com cestos, colocou alimentos no canto, voltou à porta por algumas vezes, colocou água, as folhas de remédio e depois saiu. Vamos nos alimentar, pediu Dali. O dia passou lentamente. A mulher voltou à tardinha e colocou, como de manhã, as provisões, porém em maior quantidade. Ao anoitecer, escutaram barulhos, gritos, escutaram vozes e entenderam que alguns falavam a língua deles. Levantaram-se e ficaram atentos, escutando. A porta se abriu e, horrorizados, viram outros prisioneiros serem obrigados a entrar. Cuidem deles, Babal falou e saiu. Os invasores desamarraram as mãos dos novos prisioneiros. Vamos ajudá-los, determinou Dali. Eram seus vizinhos, os moradores da aldeia de baixo. Auxiliaram-nos com os ferimentos, a tomar água e a se alimentar. Um jovem estava muito ferido. Ele foi açoitado, contou um outro. Ajudaram a levá-lo para o canto. Dali cuidou dele. Houve muitas mortes, contou um deles. Fomos atacados, amarrados, obrigados a andar. E no rio, fomos colocados em canoas e nos trouxeram para cá. Babal falou que se obedecêssemos, não seríamos castigados, que a encomenda que tinham era de homens jovens e fortes. Seremos vendidos. O moço que foi açoitado estava muito ferido. Contou que, revoltado por deixar a sua aldeia, seus pais e a mulher amada, não queria ir. Parou e se recusou a andar. Jogou-se contra um invasor, tentando atingi-lo com a cabeça e ferindo seu queixo. Por isso lhe bateram com a trança de couro, o chicote. Ficaram conversando, contando o que viram e que sentiram. Depois foram dormir. Na noite seguinte, outro grupo de prisioneiros chegou. Estes lhe eram desconhecidos, pertenciam a outra aldeia que não era vizinha. Embora falassem diferente, muitas palavras eram parecidas. Esse grupo foi entender o que acontecera ali, no galpão. Somente sabiam que haviam sido atacados. Não compreenderam por quê. Ninguém lhes explicou,
não entendiam o que os brancos falavam. Viram horrorizados os mais velhos serem mortos e eles amarrados e obrigados a andar. Dali tentou explicar o que acontecia a eles, porém nenhum dos prisioneiros entendia o que estava ocorrendo. Todos estavam feridos nos corpos e bem mais nas almas. Um ajudava o outro, sentiam medo, estavam angustiados pela incerteza. Dali passou a ser o líder, por ser coerente, bondoso e prestativo. Receberam alimentos em abundância, ervas para os ferimentos e água fresca. Os ferimentos dos corpos cicatrizavam, mas os da alma, com certeza, demorariam mais tempo. 6 dias se passaram. À noite, Babau entrou no galpão. Eles gritaram, xingando. Parem, pediu Dali. É melhor escutá-lo. Ele falou para os prisioneiros. Amanhã, logo que o sol nascer, partirão. Entrarão na grande canoa que se chama navio e irão para o grande rio que se chama mar. A viagem demorará muitas luas. O mar é grande mesmo. Ficarão todos juntos num local fechado. Quando chegarem em terra novamente, tudo será diferente. Brancos, assim se chamam os esbranquiçados, comprarão vocês dos homens do navio. Irão para as moradias deles e lá trabalharão. O homem branco me disse isso. Ele pediu para lhes falar que, se forem obedientes, fizerem o que mandarem, serão bem tratados. Todos ficaram calados, escutando-o. Babau saiu. Comentaram e concluíram. Não temos como fugir. Talvez o melhor seja fazer o que eles querem. Revoltaram-se. Uns choravam, outros rogavam aos deuses pedindo auxílio. Todos sofriam e muito. Não entendiam por que os tiraram de suas aldeias. Mataram muitos. Por que seriam levados para longe? No outro dia, logo cedo, a porta se abriu. Trouxeram alimentos, pediram que se alimentassem. Depois, com gestos, pediram para sair. Foi bom ver o sol. Caminharam calados, todos acorrentados pelos pés. Viram o rio e continuaram andando, admirados, observando o grande rio, o mar. Entraram nas canoas e os homens armados vigiavam-nos. Subiram no navio. Tudo era novidade. Acharam o navio muito grande. Uba olhou a terra. Seu olhar, como o de todos, era de tristeza. Ele sentiu que naquela vida não veria mais o seu lar. Foi ordenado que descessem. Viram um buraco e por uma escada foram descendo. Todos os prisioneiros foram para o porão. A escada foi retirada e a porta fechada. O local tinha pouca claridade. Ficaram calados, assustados e com medo. Escutaram vozes. De repente a porta se abriu e jogaram uma pessoa igual a eles lá de cima. A diferença é que o seu corpo estava coberto com aquelas folhas engraçadas que descobriram ser roupas. Com certeza, comentou um prisioneiro, por eles serem muito feios, se cobrem com aquilo que lembram folhas diferentes das que conhecemos. O prisioneiro que caiu sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Todos olharam curiosos. Dali foi ajudá-lo e, ao segurar o seu braço, afastou-se. É Babau! Olharam-no com ódio. Mato você! Joá foi para perto dele. Não, ordenou Dali. Vamos nos acalmar. Precisamos saber o que aconteceu. Conte-nos, Babau. Não era amigo dos invasores? Não traiu a sua raça? Por que está aqui? É para vigiar-nos? Ou irá conosco? Fale.
Babau continuou calado. Joá avançou com as mãos estendidas, com a intenção de lhe apertar o pescoço. Dali impediu. Pare, matá-lo não adianta. Joá afastou-se porque Uba e outros dois o puxaram pela corrente. Fale, ordenou Dali, olhando para Babau. Eu estou prisioneiro, fui enganado, banido das aldeias, fui para a cidade dos brancos. Lá, o líder me deixou ficar. Me deu roupas, alimentos e afirmou que seria como eles. Teria casa e poderia ter esposa. Isto se trabalhasse para eles. Eram negociantes, vendiam coisas. Essas coisas somos nós, gritou Joá. Deveria levá-los às aldeias da região. Eles pegariam homens jovens, pois tinham encomendas para levá-los a outras terras para trabalhar. Você os levou e nos traiu, disse um homem. Eles iriam de qualquer jeito, defendeu-se Babau. Você facilitou, falou Dali. Sabia a localização das aldeias, mostrou a eles onde poderiam encontrar a mercadoria. Se não fosse pela sua atitude, os brancos teriam de nos procurar e com certeza os teríamos visto e fugido. E quando você não servia mais, porque conhecia somente essas 4 aldeias, foi descartado. 2 aldeias foram invadidas, por que não as outras 2? Responda. Penso, respondeu Babau, que foram avisados. Quando chegaram lá, encontraram tudo vazio. Eles se esconderam nas matas. Babau estava assustado, sentia medo. Ficou de cabeça baixa, não tinha coragem de encará-los. Quem trai é traído, disse Joá, que estava enfurecido. O que aconteceu depois? Perguntou Dali. Esperava a recompensa. Quando foram trazidos para cá, o líder me disse: vamos até o navio para você conhecê-lo. Quando chegamos, olhei tudo, admirado. Vi o líder receber o pagamento e ele me disse: vendi você também, é negro. Não tem mais serventia. Coloquem-no no porão. Não deu tempo nem de falar. Fui agarrado pelos braços e jogado aqui. O que faremos com ele? Perguntou um dos prisioneiros. Nada, respondeu Dali. Ele terá a mesma sorte que nós. Joá, acalme-se. Babau será castigado. Se matá-lo, ele com certeza irá para a terra da escuridão e aí sofrerá menos. E você, ao matá-lo, estará condenada a ir também para lá. Ele merece algo pior do que a morte. O lugar era apertado e abafado. Depois de umas 3 horas, um homem desceu no porão e um outro ficou olhando pela porta do alto com uma arma apontada. O que entrou, abriu os grilhões dos tornozelos dos prisioneiros, tirou-os de todos, pegou aquelas correntes e deu para o outro, que as levou. Depois falou compassadamente, palavras soltas e entenderam. Ficarão presos nesse local. Um de vocês subirá para ver onde estão. Isso para não tentarem fugir. Fez gestos. Comerão 2 vezes por dia. Economizem água. Terão somente essa aqui por dia. Mostrou um barril. Quem vai? Perguntou o homem branco. Esforçaram-se para entender. Olharam para Dali. Ele se aproximou do homem, que por um gesto ordenou que subisse a escada. Dali ficou uns 10 minutos lá em cima, depois desceu e contou. O rio é mesmo grande. O mar deles é imenso e as suas águas têm muito sal. Ninguém consegue beber. Essa canoa grande que eles chamam de navio é enorme, mas parece na água uma casca de semente a boiar. Por todos os lados só se vê água, pelo que eu entendi,
por muitas luas viajaremos nessas águas. Penso que me mostraram para avisá-los que é impossível fugir e para não nos rebelarmos. As duas opções são sentença de morte. Aconselho-os, peço-lhes para que se esforcem para se acalmar. Isso para fazermos essa viagem do melhor modo possível. A maioria dos que estavam no porão começou a ter enjoos. O navio passou a balançar muito. Havia num canto, preso a uma corda, um barril para ser usado para as necessidades fisiológicas. E era lá que vomitavam. O navio voltou a balançar menos e puderam dormir. Os dias eram rotineiros. Percebiam que escurecia e clareava. Logo pela manhã a porta se abria e 2 dos prisioneiros levavam para cima o barril com os dejetos, jogavam seu conteúdo no mar, lavavam-no com água salgada, desciam com ele e trocavam o barril vazio por outro com água. Embora o trabalho não fosse agradável, eles se revezavam para ver e sentir o sol. Babau não era escalado. O homem que havia levado muitas chicotadas foi também o que mais sentiu os enjoos. Emagreceu muito. Numa manhã acordou com febre alta. Dali cuidou dele. Porém o moço não resistiu e foi para a terra da luz. Ele estava sorrindo quando seu corpo parou suas funções. Quando a porta se abriu para que buscassem água, Dali mostrou o corpo do jovem. O vigia mandou que 2 deles pegassem o jovem e o levassem para cima. Dali e Uba o levaram. Na proa, o homem com gestos mandou que jogasse o corpo nas águas. Dali olhou para Uba, afirmando com a cabeça. Os 2 fizeram o que foi ordenado. De volta ao porão, Dali falou. Não importa o que acontece com o corpo depois que ele morre. O importante é o espírito. Nosso amigo foi com certeza bem amparado e encaminhado para um lugar bonito. Dias depois, 2 vezes por semana, grupos de 5 subiam e podiam ficar por uns 30 minutos no sol. Como era um homem branco quem os escalava, Babau também passou a ir. Quando Uba viu o mar, achou-o lindo. Como poderia haver tanta água? E por que salgada? Sentiram-se bem ao sol. O astro-rei sempre foi por eles venerado. O sol era vida. Alimentavam-se pouco. Estavam sempre com fome. Por vezes sentiam que o navio parava. Escutavam vozes. A porta do porão não era aberta. Depois voltavam a navegar. Quando isso ocorria, por 3 dias recebidos alimentos frescos, frutas e verduras. Alimentavam-se melhor. Passaram por 2 tempestades, escutaram trovões, viram os clarões dos relâmpagos, balançavam muito. Numa delas, pensaram que fosse morrer, ser tragado pelas águas. Sentiram que até os homens brancos temeram. Para passar o tempo, falavam de si, da família, da dor de não saber o que acontecera com os que ficaram. Choravam, rezavam, chamavam por ajuda. Também contavam casos, fatos que aconteceram com eles. Uma vez, contou um jovem, fui encarregado de fazer uma armadilha para pegar uma caça. Fiz com atenção, trabalhei por horas, armei-as, mas me preocupei. Será que ficou correta? Pegarei a caça? Fui verificar e fui pego pela armadilha. Fiquei pendurado, gritei, assobiei. Escutaram e 2 companheiros vieram me socorrer. Rimos. Machuquei meus tornozelos. Por tempos riram de mim. Embora todos estivessem tristes, riram da história. E Dali sabiamente os incentivou a falar de coisas engraçadas.
Entendeu que, em todas as situações, rir faz bem e contou. Um dia minha sogra estava na minha choupana. Ela estava brava comigo porque queria que eu desse mais atenção à filha dela, minha esposa. Estava com a lança nas mãos. Um dos meus filhos esbarrou em mim e involuntariamente bati com a lança nela. Minha sogra pegou a lança e a bateu com força na minha cabeça, que fez um corte e sangrou. Na hora ninguém riu, mas depois, e longe de minha sogra, rimos bastante. Escutei. Dali apanhou da sogra. Seus sogros foram mortos, falou um deles. Eu sei, eu vi. Disse Dali. Minha mãe com certeza liderou os que ficaram. Ela é sábia. Minha esposa ficou com os meus 3 filhos. O que pensa que eles fizeram? Perguntou um jovem. Sabíamos de um local para morar de difícil acesso na floresta mais fechada. Mamãe conhecia esse lugar. Com certeza foram para lá. Os que ficaram sabiam que seria perigoso continuar na mesma aldeia, agora conhecida dos invasores. O melhor é pensar que eles se reuniram, os que restaram das aldeias invadidas, e foram para um lugar diferente e seguro. Babal foi isolado. Dali dormia perto dele para evitar que alguém o matasse. Ninguém conversava com ele. O alimento era repartido, ele recebia menos. Por umas 5 vezes ele gritou pelo comandante do navio. Exigia que fosse solto. Ninguém lhe respondia. Numa das conversas, ele se atreveu e falou: Sei que fiz algo errado na minha aldeia. Sabemos o que fez, interrompeu um dos prisioneiros. Sou da sua aldeia. Você não levou os brancos lá? Me prenderam ao me encontrar caçando. Você não trabalhava, não fazia suas tarefas. Era mentiroso, provocava brigas, foi indelicado com uma moça e o pai dela lhe bateu. O líder reuniu um conselho e decidiram expulsá-lo. Com certeza, em nossa aldeia, eles souberam o que fez. Seus pais e irmãos devem estar envergonhados. Eu não toquei na garota, somente tentei conquistá-la, defendeu-se Babal. Ela era prometida. Isso é como se fosse casada, falou o outro. Não encontrei abrigo nas aldeias vizinhas, queixou-se ele. Ninguém quer como morador alguém que não procede bem, opinou Dali. Para não viver sozinho, eu desci o rio e encontrei a aldeia maior, que eles chamam de cidade. Para viver lá, alimentar-se, tem que se trabalhar. Comecei a fazer alguns trabalhos. Um homem branco me convidou para trabalhar com ele. Me deu roupas, onde morar e bastante alimentos. Em troca, eu tinha que levá-los às aldeias que conhecia. Quando eu fiquei sabendo o que teria de fazer, eu pensei antes de aceitar, e o fiz para me vingar de todos pelo castigo que me deram e também porque eu ganharia dinheiro. Eles não usam a troca para ter as coisas. Usam dinheiro, que pode ser de papel, parecido com folhas, cortadas certinhas e com desenhos, ou metal redondo. Traidor! Se não fosse Dali para defendê-lo, estaria morto, exclamou Joá. Não deu certo, lamentou Babal. Dali tem razão. Quem trai, com certeza, um dia será traído. Depois que os levei às aldeias e vocês ficaram presos, continuei trabalhando para eles. Quando o navio chegou e vocês foram para ele, recebi o dinheiro prometido. Meu patrão me convidou para conhecer o navio. Admirei-me em vê-lo. Eles conversaram e o comandante e o meu patrão e viu receber o dinheiro pela venda da mercadoria. Aí ele me tomou o dinheiro. 2 homens me pegaram e escutei. Você não serve mais, negro. Não sabe de mais aldeias.
Merece ir junto, estou vendendo você. Então me jogaram aqui. Somente Dali sentiu pena de Babau. Continuaram ignorando-o, mas às vezes alguns deles o xingava. Não devemos, pediu Dali, culpar ninguém pelo que nos acontece de ruim. Atos externos, pessoas, podem, por momentos, desencadear acontecimentos ruins, mas nada nos ocorre se não merecermos. Tenho me perguntado o porquê de alguns terem morrido no ataque. Será que eles não mereciam passar por esse aprendizado? Mereceram morrer na sua terra natal? Por que os 3 que foram escalados para caçar se livraram do cativeiro? Por que Joá ia caçar e trocou com Tiá? A grande mãe sabe o porquê. Se ela é justa, o que acontece conosco tem razão de ser. Concluí que o melhor é, em todas as ocasiões, tentar ser bom, ajudar, perdoar e confiar. Quando tivermos aprendido, quando merecermos, a grande mãe mandará a morte nos buscar. Aí veremos a nossa terra novamente, e talvez possamos escolher para onde o nosso espírito irá voltar. Calaram-se, todos ficaram pensativos. Uba, na maioria das vezes que acordava, por momentos pensava que estava na sua choupana, e quando isso ocorria, chorava. Sentia um aperto no peito, sentia falta de tudo. Pensava que se estivesse na sua aldeia, estaria caçando, pescando, cortando árvores para fazer choupanas ou para reformar alguma outra. Talvez, pensou ele, fosse atrás dos pássaros com penas coloridas para dar a Moá. Ela queria tanto. Numa tarde, a porta se abriu e viram um homem que, lá de cima, olhou-os, conversou com outro. A porta se fechou e Babau falou. Entendi o que falaram. O que nos olhou é o comandante do navio. Ele falou. Deu certo dessa vez. Perdemos até agora somente um deles. O lucro será grande. O melhor é fazer isso, comprar jovens e fortes e não lotar o porão. Dar a eles porção certa de alimentos e água. Agindo assim, não se tem perdas. Um amigo meu trouxe no ano passado muitos negros e negras. Com o porão lotado, morreram muitos e lhe restaram somente 10. Teve muito prejuízo. Tivemos sorte, exclamou Dali. Ou muito azar, lamentou Joá. O que será que nos aguarda? Como será a nossa vida? Como sobreviver sentindo tanta falta do que perdemos? Ficaram pensativos. Aguardem, a história continua.